Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. A Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz sente-se honrada mais uma vez com as vossas presenças em seu espaço físico. Nós vamos passar juntos em torno de 1 hora e o nosso objetivo, sem sombra de dúvida, será compartilharmos bom senso e lucidez. Na tarde de hoje, nós seremos conduzidos na reflexão pelo nosso querido irmão Laudelino Risso, trabalhador desta sociedade, como também da União Regional Espírita. Ele irá abordar um tema muito interessante, focado no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Há uma passagem de Jesus que nos diz o seguinte: eu não vim trazer a paz à terra, eu vim atear fogo na mesma, e como tenho pressa que esse fogo se alastre. Alguém pode pensar que Jesus é um incendiário, interpretando o mal à sua disposição. Nestas questões, o nosso Laudelino vai trazer à baila para que a gente reflita melhor e verifique que essa estranha moral do Cristo é realmente uma moral muito mais elevada do que nós pensamos. Nós vamos fazer a nossa prece, deixar o nosso ambiente ainda mais elevado do que já está. Em seguida, uma leitura introdutória e o nosso Laudelino vai nos conduzir, então, na temática Uma Estranha Moral. Unamos-nos em pensamento e vamos orar. Pai da vida, Criador de todos nós, que um dia, na raça retaguarda evolutiva, criados fomos simples e ignorantes, sem saber, com possibilidade de ajustes, tanto às vezes no desequilíbrio quanto nas virtudes. Gradativamente, nos utilizando do livre-arbítrio, evoluímos e chegamos no estágio de consciência que estamos hoje. E isso representa para todos nós, agora que nos iluminamos, pelo menos em parte, uma responsabilidade imensa. Tudo faremos, Senhor da vida, para que, a partir desta consciência, retornarmos tantas vezes quanto forem necessárias da dimensão maior, em condições mais favoráveis. Estamos solicitando que o vosso coração bondoso, amorável, cheio de amor por todos nós, potencialize essa nossa vontade e possamos acelerar o nosso processo de redenção. Ampara-nos, Senhor, e abençoa principalmente o nosso expositor, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Fonte viva da série que o benfeitor Emmanuel escreve através das mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, a lição 173, ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa será a nossa proposição em parte hoje. Jesus, João 8,32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e brilhamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Honrados mais uma vez, vamos ser conduzidos então pelo nosso Laudelino Risso, que nos dá a honra de vir à tribuna para nos iluminar um pouco mais nessa existência. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos.
Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos nessa linda tarde de hoje. A temática de hoje, um tema que nos foi proposto ao livro de Hermínio Miranda, nas mãos de minha irmã, da qual podemos fazer um estudo um pouco mais aprofundado no plantão doutrinário, e pegaremos agora uma nova vertente um pouco diferente, mas de profundo conhecimento que esse escritor Hermínio Miranda nos traz para realmente relembrar uma passagem de Cristo. E como pegamos a mensagem inicial: conheceis a verdade e a verdade vos tornará livre, vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade será que Jesus estava nos propondo para nos tornarmos livres? Livres do quê? Não temos nós mais aqui a escravidão, não sou eu livre? Mas será que a minha mente é uma mente livre? Será que eu consigo ativamente controlar os meus pensamentos? Ou será que eu ainda vivo como uma máquina? Desperto, trabalho, como, procrio, trabalho, pago conta, durmo, acordo e vou mantendo a minha rotina por 20, 30, 50, 80 anos. Qual é a minha liberdade de pensamento? Qual é a liberdade que Cristo quis propor para nos tornar livres? E nessa mesma proposta que Cristo vem nos trazendo essa mensagem de conhecer a verdade, esse mesmo personagem magnífico nos traz a seguinte mensagem, que nos traz em Mateus e também em Lucas: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mas que verdade é essa? Que estranha moral nesse capítulo 23, que vem nos trazendo justamente um Cristo consolador. Mas qual seria a consolação que Cristo está nos trazendo nessa mensagem? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque a minha presença trará a divisão dentro das famílias. De que forma? Quantos de nós já em existências passadas já realmente não entramos em batalhas sangrentas para defender que é através da espada que realmente eu irei me aproximar? Porque Cristo havia proposto que não era a paz, mas a espada. E lutamos, batalhamos com espadas, e quantas mortes em nome desse Cristo. E agora começamos a conhecer uma nova verdade, que não se trata de uma espada física, mas justamente nós que ainda não compreendemos profundamente qual era a mensagem desse Messias, desse Raboni, desse mestre querido. Mas ele ainda segue: vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, sogra com a nora e nora com a sogra. Presente em Lucas. Será que conseguimos compreender qual é o real sentido dessa passagem que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo? Agora, um pouquinho antes, estávamos numa reunião da diretoria, e uma companheira nos traz uma pequena passagem de Chico Xavier, que estava realmente indo fazer o Evangelho, e lá estava aguardando uma multidão, aguardando Chico Xavier. E de repente chega um repórter e fala: Chico, como se sente? Olha a multidão que te aguarda para ouvir os teus comentários. Qual é o teu sentimento? Olha, minha irmã, devo ter os mesmos sentimentos dessa multidão. Todos nós temos saudades de Cristo.
Mas será que a gente pegar um pouquinho mais a fundo essa mensagem desse Cristo, que a doutrina espírita, em 1857, através de Allan Kardec, dos espíritos, vem trazendo justamente essa doutrina consoladora, nos trazendo as explicações para conhecermos o funcionamento da vida. Mas quando pegamos no livro As Mãos de Minha Irmã, podemos pegar um exemplo muito claro, que às vezes nos questionamos, será que realmente conhecemos a figura de Cristo? Amamos Cristo? Ou às vezes estamos naquele amor sem entrega. Amamos porque a mãe falou que é para amar, porque o pai falou que é amar, porque o parente fala que tem que amar, e todo mundo vem nos induzindo num pensamento que devemos amar a figura crística, mas será que compreendemos esse Cristo? Porque enquanto nós não compreendermos qual é a força divina, qual é esse sol que pôde viver aqui na terra, e entender verdadeiramente, nós não o amaremos. Mas a partir do momento que nós entendamos a sua proposta, entendamos as suas virtudes, aí sim caminharemos nas suas mesmas pegadas. Não nas pegadas da cruz, mas nas pegadas dos seus ensinamentos. Um exemplo que traz no livro, deixa muito claro às vezes, que vou compartilhar com vocês, para que realmente possamos verificar até onde, às vezes, nós compreendemos a mensagem de Cristo. Nos relata que estava então Hermínio Miranda realizando numa sessão mediúnica, onde recebia espíritos que já haviam desencarnado as suas comunicações. Um grupo, os espíritos se comunicavam através de uma psicofonia, um encarnado transmitia as informações desse espírito que já havia vivido na Terra, e trazendo ali realmente toda a sua angústia. E Hermínio Miranda queria saber o que esse espírito estava ali trazendo essas angústias. E ele, na verdade, se declarava inimigo da doutrina espírita, mas em especial inimigo de Cristo. Estava ali para combater qualquer pessoa que, se porventura tivesse algum tipo de propósito a favor da doutrina cristã, ele estava ali para realmente destruí-la, tanto a pessoa quanto a doutrina. E Hermínio Miranda começa justamente a questionar e investigar quais seriam as origens desse ódio contra Cristo. E através de umas técnicas específicas, esse médium consegue fazer com que o espírito regrida na sua memória. Todos nós temos, apesar de esquecermos as nossas múltiplas existências, nós temos guardados na nossa memória, todas. Tudo que nós já passamos e vivemos está armazenado justamente nesse perispírito, nesse corpo sutil que envolve o nosso espírito e liga célula a célula ao nosso corpo físico. Ali é a sede das nossas memórias. E Hermínio Miranda conseguia então conduzir esse espírito às suas recordações. E ele se vê em uma dessas recordações na época de Cristo. E o espírito começa então a trazer os seus relatos. Ele estava bravo, muito bravo. Bravo com quem? A minha esposa. Mas cadê a sua esposa? O que aconteceu com ela? E iniciava-se então um diálogo entre Hermínio Miranda e o espírito desencarnado através do médium. A minha esposa enlouqueceu. Mas como? O que aconteceu com ela? Eu falei para ir para o templo. Lá no templo ela também seria curada, mas ela não queria. Ela era pecadora, ela sangrava, ela estava com hemorragia, não conseguia se curar, graças à sua atitude pecadora. Ela deveria ter ido no templo, mas o que houve? Ela foi curada, mas enlouqueceu. Mas quem a curou? Jesus. Jesus a curou? Sim, foi Jesus. Foi esse nazareno, esse infeliz, que curou a minha esposa do seu corpo físico, mas tomou o seu espírito. Ela estava louca. E fui ao templo pedir o que fazer. E o templo me falava: os demônios teríamos que tirar na chibata, chicote. E eu tentei.
Mas eu tentando tirar esse demônio que Cristo havia colocado na minha esposa. Eu tinha uma filha. E a minha filha implorando, nas costas, sangrando da minha esposa, eu tive que parar de bater. Eu não suportei. E deixei que ela se fosse. Eu deveria ter continuado. Porque eu acho que ali eu tiraria aquele demônio que a dominava. Mas ela foi. E com ela também foi a minha filha. E eu fiquei. E eu fiquei nas minhas ilusões e nas minhas angústias. E eles foram seguir justamente esse Nazareno que havia enfeitiçado ela. Ali então, Hermínio Miranda consegue compreender o que aconteceu. Porque a raiva que esse espírito tinha de Cristo. Mas o que ele quis dizer quando que a sua esposa então estava enfeitiçada? Qual foi a mudança que ela teve? Porque mesmo sendo uma mulher hemorroíça, que ficava acamada, que sangrava, chegando muito próximo já à sua morte, ela tinha algumas atitudes, que ele mesmo relatava que era a sua atitude pecadora, que havia lhe conduzido naquele caminho. Mas que quando Cristo a cura, que podemos pegar na história, não digo que seja, mas pegamos na história da mulher hemorroíça, que encostou nas vestes de Cristo, não chegou a nem procurá-lo, a ser atendida por Cristo, mas encostou nas vestes. Cristo para no meio da multidão e fala: quem me tocou? Estavam do lado dos seus discípulos e falaram: mas mestre, está uma loucura aqui, posso saber quem te tocou? Porque de mim se desprendeu uma virtude. Então ela estava: fui eu. Então vá, minha filha, vá, porque a tua fé te curou. Só que essa mulher, se for a mesma mulher com a hemorragia citada por Hermínio Miranda, nós vamos pegar nos relatos do livro que justamente as mudanças de condutas que ela teve perante a sua vida. Porque possamos imaginar nós, na nossa vida diária, e de repente a gente resolveu: eu mudei. Mas mudou para que caminho? Mudei para o caminho bom. Eu quero seguir exatamente a proposta que Cristo veio trazer à Terra. Quantos dos nossos familiares, quantos dos nossos amigos não irão nos considerar como os loucos, fanáticos, enfeitiçados? Mas se nós tomarmos isso como uma verdade, como essa verdade que nos esclarece e nos liberta, e tomarmos como atitude diária, e levar para a nossa vida, será que nós não seríamos taxados como loucos ainda hoje, 2016 anos após? Imaginemos na época, uma submissão feminina. Só que aquele marido que ainda não compreendia a atitude da esposa, mas mais do que isso, não entendia a proposta do Cristo. Porque se ele tivesse ido seguir a esposa e escutado Cristo, escutado qual seria a sua proposta de reforma íntima, podendo ir nas pregações e ver exatamente aquele Cristo que estava falando, ele não veio destruir a lei, como a gente pega no primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Muito fácil é falar, mas vim cumprir e viver. Viver com os miseráveis, viver com os leprosos, almoçar, jantar com aqueles comprometidos, perdoar, mesmo sendo crucificado. Ele veio ensinar a lei. Essa seria realmente a propagação que Cristo veio nos trazer. E a esposa havia compreendido e o marido não. E ali então a gente traz a mensagem da estranha moral. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque dentro da casa vai ter um marido que vai se afastar da sua esposa e da sua filha. Vai ter um pai que vai se afastar da filha. Um filho que vai se afastar da mãe.
Porque mesmo estando vinculados nesse seio familiar, nós temos a nossa individualidade. Os nossos pais vão trazendo um processo de educação, tentando nos formar um caráter. Só que nós temos a nossa essência, na nossa individualidade, que nós já trazemos das jornadas passadas. E pode chegar um momento que entraremos em choque de informações. Só que podemos levar conosco, ou podemos trilhar o nosso caminho, porque se seguimos nesse mesmo evangelho, Jesus fala: aquele que pegar na charrua e olhar para trás, já não é digno de servir na minha seara. Se nós estivermos trabalhando e quisermos olhar para trás, para ver o que está ficando, para ver realmente tudo o que está ficando para trás, já não somos dignos de servir na seara do Mestre. Conseguimos entender então qual é a verdade de Cristo em relação a essa divisão, uma divisão realmente de ideais, de propósitos, e a pressa para que realmente pegue fogo na nossa alma o quanto antes, para que eu possa espalhar esse fogo dentro da minha casa, que todo mundo compartilhe desse mesmo fogo de emoção, de mudança íntima. Mas eu tenho que entender que às vezes o meu despertar, aquele meu amigo, meu irmão, a minha família ainda não está preparado. E eu tenho que respeitar as suas ações e atitudes. Mas quer dizer então, Aldrin, você está me dizendo que se eu aceitar, eu tenho que sair. Se ele não concordar comigo? Um outro exemplo. Quando Joana de Cusa procura Jesus, e ela vai relatar as suas dificuldades, o seu matrimônio. Jesus, veja, quantos casos o meu marido tem, o que sofro em casa, e todos os seus padecimentos morais ali. E Jesus fala: vá, filha, sê fiel. E ela começa justamente a esquecer todos os defeitos do marido e começar a sobrepor as suas qualidades. Ganha um filho. O marido desencarna. E ela começa a trabalhar em outras casas para conseguir sustentar o seu filho. Mas vivia até então, graças ao poder do marido financeiro, com um certo luxo. Mas vai terminar a sua existência quando realmente estavam os cristãos sendo jogados ao circo. Iriam ser devorados pelas feras e algum com os corpos estendidos pegando fogo para iluminar exatamente aquele banquete que eles teriam. E ali estava ela com o seu filho. E o filho falava: abjura, mamãe, abjura esse Cristo, onde que ele colocou a gente? E naquele momento ela lembrar de Jesus: vá, filha, ser fiel. Ela manda que o menino se cale. E o inquisidor fala: mas é isso que o teu Cristo te ensinou? A morrer? Ela fala: não me ensinou só a morrer não, mas me ensinou a perdoar. E teve o corpo atado ao fogo. Em segundos, enquanto ela vê o seu corpo físico começando a se estender no chão, ela já sente uma presença atrás de si. Vamos, minha irmã. Ali estava o Mestre. Ali estava esse Mestre querido, que está sempre presente aos seus eleitos. Todos nós recebemos o convite. Agora temos que respeitar como ela respeitou o seu marido. Mas nessa divisão de ideais, eu não posso ficar paralisado para não seguir o meu caminho de mudança. A proposta da mudança é imediata. Nós já somos os trabalhadores da última hora. O nosso planeta inicia-se uma regeneração. Como pegamos a informação da nossa companheira Sueli Caldas-Schubert, que já existem pessoas vivendo na Terra, vivendo no mundo íntimo delas, um mundo de regeneração. Nós achamos que o planeta iria mudar, ou algo iria acontecer,
iria ficar escuro 2 dias e de repente regenerou. Já existem pessoas vivendo conosco, vivendo esse mundo de regeneração, que os seus princípios já são princípios morais acima dos materiais, que é preferível perder, mas fazer com que o outro em si consiga subir um pouco, porque não me desejo mais a vitória do mundo, mas vencer o mundo, viver no mundo e vencer ele. Porque quando entendo a proposta de Cristo, se nós pegarmos para analisar não mais como uma fé cega, mas uma fé raciocinada, como nós pegamos também no Evangelho, fé inabalável é somente aquela que enfrenta face a face, em qualquer época da humanidade, a razão, que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Essa é a fé. Você acredita por quê? Eu acredito porque eu sei que existe. Tenho as comprovações científicas e pode me preencher a razão. Você ama Cristo? Eu amo. Por quê? Porque eu consegui entender a sua proposta. Mas ao entendermos a proposta, quais são as mudanças? Porque é doloroso. A partir do momento que nós realmente assumimos o compromisso e tornar isso realidade, vai nos trazer mudança, e isso vai ser doloroso. Doloroso da mesma maneira que o nosso senador na época, Nicodemos, que estava conversando no calar da noite com Jesus, e Jesus fala: é preciso nascer de novo, o que é carne, e o que é espírito é espírito. E o senador, doutor da lei, dizer: mas Jesus, você está me dizendo que o homem velho tem que entrar de novo no ventre da sua mãe? Jesus diz: mas tu é doutor da lei e não entende quando falo das coisas materiais? Imagine quando falar das celestiais. Mas se nós pegarmos o livro de Amélia Rodrigues, por psicografia de Divaldo Franco, nós vamos ver que nesse momento o senador, o doutor da lei, ele sabia da existência do renascimento, não a reencarnação, mas do renascimento. Só que se ele aceitasse isso, ele teria que começar a mudar a sua vida. Então, quando Jesus fala que é preciso nascer de novo, quando ele formula a pergunta, ele já não estava disposto a mudar, porque ele já havia entendido a proposta do Cristo, mas ainda não estava disposto à mudança. Mas trazido para o tempo atual, será que nós estamos dispostos a nos reformar? Porque no mundo de hoje, se pegarmos no Brasil, um dos países que mais cobram tributos, se nós pegarmos: não, mas eu assumi o meu compromisso, eu não estou no Brasil de graça, eu devo ter feito algo realmente com a nação, para realmente ter esses débitos que devem ser ajustados perante a lei divina. E eu estou disposto a fazer minha parte. No trânsito, em casa, eu estou disposto a ser realmente o quê? Um seguidor das leis materiais, mas levando também o seguimento dessas leis morais. Mas só de falarmos então em relação à parte dos impostos, se nós relatarmos: não, eu pago o meu imposto em dia. Isso é um inocente. Isso é muita ingenuidade. Você vai pagar aqui inteiro, mas não vai nem cair direto, já vão pegar. Então vão pegar para fazer tudo o que estão fazendo. Para não dizer que realmente o quê? Começa a partir de uma inocência, para realmente chegar uma pessoa e falar assim: olha, você tem algum problema. Quase cognitivo para fazer isso. Você não vê o que a pessoa vai fazer com o teu dinheiro, suado, você está trabalhando, vai pagar 25%. Mais, dependendo de tudo que você trabalha. Mas o meu compromisso eu estou fazendo. Agora, dali para frente, o problema é do outro. Agora, não me aceitarão em si por tomar às vezes uma atitude com relação a essa ação? Excelente. Talvez ali a gente possa promover uma divisão. Não, para. Ali entrou lá na doutrina espírita, ficou bitolado, fanático,
Acredita? Está pagando até os impostos em dia. E às vezes o entendimento que nos faz mudar de conduta. Mudar de conduta o quê? Para o nosso bem próprio. De entendimento. Em todas as nossas ações. Isso foi só um simples exemplo. Mas em todas as nossas ações. Mas você vai engolir isso? Quieto? Você tem sangue de barata. Isso é uma ofensa. Você não vai reagir. E quando nós pegamos um exemplo então de Saulo de Tarso, que estava como também um doutor da lei, conhecedor profundo, e vai realmente, através de um amigo, conhecer esses homens do caminho. Você já ouviu esses homens do caminho? Que estão falando desse Cristo, aquele que foi crucificado? Eu já ouvi falar. Mas eles estão lá fazendo um alvoroço ali, viu, em Jerusalém. A gente podia lá conhecer o que eles estão fazendo. E Saulo fala, não, eu vou. Me convide, vamos lá um dia. E quando chega, lá no recinto, está tendo uma reunião pública. Ali estava um Estevão, que não pôde conviver com Cristo, mas precisou de ajuda de Simão Pedro. E na época Simão Pedro o ajudou, mas também pôde conhecer os pergaminhos, o Evangelho de Cristo. E Estevão era um apaixonado pela doutrina de Moisés. Mas quando pôde pegar os pergaminhos de Cristo, reformou ainda mais a sua conduta. E pôde o acreditar como o Messias, o prometido, o profeta. E ele estava ali então proferindo as palavras de consolação àquela multidão. E ali está Estevão, está Saulo de Tarso, assistindo aquela conferenciazinha. Mas o doutor da lei, que não se calou, falou assim, mas você está falando é contra Moisés? E Estevão então não se cala, continua proferindo a sua palestra, e no final da palestra, quando termina, já vai andando, o doutor da lei fala assim, não, mas eu tenho mais perguntas. E ele vai andando, falando que não iria discutir, mas nisso cai uma mulher nos seus pés e fala assim, cura minha irmã, ela é muda, cura ela. E Estevão só põe a mão. Em nome de Jesus, se for da vontade dele, que você fale para glorificar o Pai que está no céu. E ela fala, glória seja. E Saulo de Tarso vê aquilo. E intima então Estevão, falando, não, você vai falar agora perante o nosso tribunal. Você é acusado de heresia, traição e feitiçaria. E quando chega lá para falar da feitiçaria, Estevão, você é acusado de feitiçaria. Eu mesmo vi que você curou aquela muda. Isso é feitiço. Eu falei, mas não fui eu que curei, foi Jesus. Gargalhada geral. Veja no que acredita. Que inocente. Cristo, esse Nazareno que morreu crucificado, esse covarde, ele você fala que curou? Porque até então, a defesa que Cristo havia feito, realmente para eles era o que? Uma covardia. E para Saulo de Tarso também. Porque não entendia realmente o revide, olho por olho, dente por dente. Morreu pela espada perecerá. E Cristo vem fazendo uma nova proposta. Abatê-lo na face do lado direito, apresentar-lhe à esquerda. Só que a pessoa que não compreendia, que nesse caso era Saulo de Tarso, via isso como uma covardia. E quando fala para Estevão, explique dessa feitiçaria, se foi Jesus que a curou. Mas, da mesma forma que Jesus a curou, vocês que estão então realmente tão crentes nessa lei mosaica, quem trouxe as leis para Moisés? E foi a primeira vez que Saulo de Tarso ficou calado em público. Aquela multidão que esperava ele num revide direto, porque era profundo conhecedor da lei, se cala. Ali está a fé cega. Acreditava em tudo, mas não raciocinava aquele ponto. Se calou. E mandou então que fosse apedrejado Estevão. E assim foi feito. Foi morto. Mas Saulo de Tarso não estava satisfeito.
Com aquela humilhação que ele havia passado, ele ia acabar com todos os cristãos que ele encontrasse. E quando sai dali para Damasco, quando chega nas portas, ele vê uma luz. Mas uma luz tão forte que o derruba do cavalo. Literalmente de joelhos. Ele olha para cima, mas os seus olhos já estavam cegos. Pelo tamanho da luz que ele viu. Mas no meio daquela cegueira ele vê uma forma humana. Mas naquela forma humana ele reconhece Jesus. Saulo de Tarso, a única coisa que fala, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo olha, baixa a cabeça e fala: Mestre, o que queres que eu faça? Entra em Damasco. E o resto será explicado. Se nós pegarmos a conversão que ele teve, ele ia para matar Ananias, que era um também dos cristãos que estavam propagando a doutrina dos homens do caminho. Ele sai dali, e o fato de acreditar que ele realmente é o Messias, ele muda sua conduta completamente. E o mesmo Ananias que ele iria assassinar é quem lhe cura da cegueira, através de um passe magnético, através de uma prece sincera. E Saulo de Tarso resolve realmente reviver, com um novo nome, Paulo de Tarso. Que quando ele, mais velho, está sendo apedrejado, covarde reaja, ele relembra o momento que ele teve com Estevão. Covardia, não. Eu não tenho o mínimo interesse em reagir, porque o meu propósito é outro. Porque eu sei que vocês podem tirar o meu corpo físico, mas a minha alma viverá. Porque eu já não dou tanto valor à minha matéria, sequer ao corpo físico, mas dou mais valor ao meu espírito, que é imortal. Porque enfim havia aprendido a apresentar a face, havia aprendido o caminho do perdão. E será que nós estamos dispostos a enfrentar esse leão que nós trazemos dentro de nós? Porque não é fácil. Só nós pensarmos em algumas mudanças e falar: nossa, mas às vezes são hábitos tão gostosos. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. E minha jornada passa. E passa célere. Parece que cada vez mais. E quais foram os pontos positivos que vão marcar a minha jornada? O que você fez naquela jornada que durou 60 anos? Me mostra no dedo, aquela que, olha, valeu a pena. Quantas lágrimas foram enxugadas? Lembro de uma história que Divaldo Franco nos narrou quando teve um encontro, uma conferência na cidade de Curitiba, que estava então um senhor fazendo uma viagem de Jerusalém a Nova York. Sentado na sua poltrona, 2 judeus. Só que um dos judeus era um rabino. O rabino chega do lado dele, tal, um outro senhor sentado, e o rabino todo simpático. Chega e fala: ô meu irmão, teremos o prazer em viajar juntos, me sinto honrado em conhecer, podemos conversar um pouco, né? Quem sabe aí podemos fazer uma amizade, como é bom fazer novos amigos, e começando a puxar um papo, né? E aquele homem levanta o olhar e fala assim: eu não tenho o mínimo interesse em te conhecer. Eu paguei a minha poltrona desse lado, você pagou a tua desse lado, você, por favor, né? Viaje, mas viaje calado do meu lado, né? Deixa eu fazer aqui pelo menos as minhas meditações. O rabino tomado de choque, mas querendo ficar calado não se conteve, né? Pensou e aquele pensamento, algo que mexe a boca. Eu falei: meu Deus, né? O que foi que te machucou tanto? E o homem disse: você quer saber? Você quer saber? Eu vou te falar rapidamente para você não tomar meu tempo. Você com certeza vai me falar de Deus, né? Vejo aí tua postura de rabino, né? Agora você quer me falar de Deus? Sou polonês. E vivia muito bem na Polônia, com a minha mulher e com o meu filho. Só que os anos passaram, de repente, veio os alemães e mandaram enfileirar as mulheres e as crianças. Metralharam
E lá estava minha esposa e meu filho. E um alemão veio, me pegou pelo colarinho, me deu uma pá. Falei, vá, o teu trabalho agora é enterrar, porque senão você vai junto no buraco. E eu tive que enterrar os meus familiares. Então, se você vem me falar de Deus e não consegue me provar em relação a uma justiça divina nesse acontecimento, se cale e deixe eu seguir minha viagem. O rabino se cala, sentido, querendo expor às vezes umas palavras de consolação, mas viu que aquele não era o momento. Aproximadamente 1 ano se passa, e em Jerusalém estava sendo comemorado a Páscoa. Então seria o dia do perdão. E o rabino lá estava, comemorando esse dia do perdão, e sai, porque ali naquele dia eles jejuam 25 horas, um dia e 1 hora para comer. Estavam lá todos jejuando, o corpo físico. E tem um intervalo então, para que alguns vão para casa, entrem em repouso, para diminuir às vezes as dores estomacais, ou as tonturas, fraquezas. Mas o rabino decide realmente passear pelos parques ali do lado. Estava muito próximo dos muros, do Muro das Lamentações. E quando vai passando em todo aquele ambiente sagrado, ali está um homem, sem o sonoléu, a toquinha, fumando, falando alto. E ele chega. Aquilo é um crime, não só material, mas um crime para a moralidade de todos aqueles que estavam ali reunidos. Ele chega pegando pelo braço, e quando vira, ali está o seu amigo do avião. E ele reconhece. Mas o que fazes aqui, trajado dessa maneira? Você está descoberto, fumando, está aqui fazendo uma desonra ao nosso Deus. Mas exatamente, eu estava em Nova York, vim aqui exatamente para desonrar esse teu Deus aí, para provar para você que ele não existe. Estou fazendo aqui, o que ele vai fazer contra mim? E o rabino começa, então, eu não te disse nada 1 ano atrás, mas agora você vai me ouvir. E quando começa a conversa mais profunda com relação a esse amigo, ele fala, você perdeu, você me contou a história, você perdeu então a sua mulher e seu filho, e qual é o tempo de oração que você pede para eles? Tudo bem que você não acredita mais em Deus, mas e eles? Será que eles ainda não têm uma crença religiosa? Será que eles ainda não têm uma fé? E aquele homem é tomado realmente de um sentimento que ele não havia sentido há muito tempo. Ele não havia dedicado uma prece sequer. A sua raiva era tão grande contra esse Deus, contra o ato praticado, que a injustiça que ele considerava divina lhe fazia até achar que o que Deus fez era mais criminoso do que os alemães. A sua raiva já não era nem tanto contra os alemães, mas contra esse Deus que permitiu que isso acontecesse. E o rabino fala, hoje é o dia do perdão, e agora, daqui 20 minutos, vai iniciar realmente a nossa prece para aqueles que se foram. E é permitido somente ingressar aqueles que já têm alguém que partiu. E eu lhe convido, será meu convidado especial. Conversa vai, indo. Quanto tempo faz o acontecimento? Passam de 40 anos. 40 anos sem meu filho e sem a minha esposa. E ele vai entrando no templo. Mas ao entrar no templo, todo mundo olha, ele está descoberto. Mas todo mundo via que realmente ali todos sofriam da mesma dor, da saudade. Passavam a mão na cabeça, compreendiam. Seja bem-vindo. E ali estava então um rabino que estava fazendo as orações. E pediram então para que cada um se apresentasse, mas falasse o nome dos familiares que haviam desencarnado, morrido. E chega na vez dele. Ele muito tímido. Fala assim, eu perdi o meu filho Itzkiel e minha esposa Babisha. E passa a palavra. O rabino termina o culto. Termina o culto, está ele com aquele rabino do avião, conversando. E aquele rabino que estava proferindo o culto se aproxima. Olá, meu amigo. Vejo que você se apresentou à parte dos seus entes queridos, mas você não me falou o seu nome. Eu sou o Mark Spinker. Quando fala o nome e o sobrenome, o rabino desmaia.
E ele sorri internamente. Fraco, não aguentou o jejum. E ele que está coordenando tudo aqui. Todo mundo acode, ninguém sabe o que aconteceu. Quando o rabino se levanta, ele procura no meio ali de 6, 7 pessoas que estavam socorrendo, ele foca em Mark. Quando ele foca o olhar, Mark olha e ele fala: Pai, há 40 anos eu te procuro. Mark olha e fala: mentiroso, hipócrita, eu enterrei o meu filho, eu vi ele sendo fuzilado. Pai, não. A mãe se jogou na frente e a terra que você jogou era muito pouquinha. Eu esperei o barulho parar e pude sair dali facilmente. E te procuro desde então. Ele havia encontrado o filho e nunca mais saiu de Jerusalém. O filho havia encontrado seu pai. Ali então, Mark havia então perdoado Deus. Mas porque encontrou o corpo físico. Mas nós, conscientes do funcionamento da vida, e se não tivesse encontrado? Bem-aventurados são aqueles, os aflitos. Mas quando está Tomé pedindo para encostar nas feridas de Cristo, e mestre aparece: está aqui Tomé, encoste. Agora eu acredito. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. O que nós estamos esperando para a nossa reforma? Novamente o convite é dado. Novamente o convite para a nossa reforma, para entender o que é que Cristo veio nos ensinar. Vem a doutrina espírita para tentar exatamente esclarecer os ensinamentos de Cristo. Se pegarmos o Evangelho, de profunda consolação a todas as mazelas e sofrimentos humanos, sejam de causas anteriores da nossa existência, causas de existência agora e não transata, que possamos entender o nosso sofrimento, mas principalmente entender a figura crística que veio doar 33 anos diretamente em convívio para nos ensinar o caminho a seguir. Uma boa tarde a todos, que possamos ir em paz aos nossos lares e que Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado.